Então, pessoal, vamos retomar a resolução dessa prova de eletrotécnica. A gente já tinha feito 3 partes dela e ficaram faltando ainda 10 questões. Essa prova ela é bem específica para o cargo de eletrotécnica, né? E as questões são bem, vamos falar assim, bem de cálculo, né? Bem interessantes. As provas, geralmente, dos concursos militares têm essa característica. A prova foi aplicada em 2013, no entanto, o assunto ainda é bem atual, vai ajudar bastante quem for fazer o concurso, inclusive nessa data de gravação do vídeo, o edital está aberto. E vamos lá. Questão 41. As cargas mais importantes de uma instalação elétrica de uma padaria são 3 máquinas de 10 kVA com fator de potência igual a 0,8 indutivo, cada uma dessas máquinas, né? E um forno elétrico de 16 kW. Em relação a essa instalação, ou seja, ao conjunto, né, das 3 máquinas de 10 kVA e ao forno de 16, assinale a opção correta. E essa questão ela não diz o que... No enunciado não tem uma pergunta, você tem que ler as alternativas para descobrir a correta, né? E nas alternativas, olha o que ele faz. Ele quer saber basicamente o que é a potência reativa, né, dessa carga e a potência ativa. Quase todas as alternativas têm a mesma coisa. Portanto, nós temos que fazer aí vamos falar assim, essa soma dessas cargas. Quando a gente vai fazer essa soma de carga, temos sempre que atentar que, nesse caso, nós temos uma carga aparente em kVA e uma carga ativa em kW. Para resolver essa questão, pessoal, vamos colocar as duas cargas aqui, uma ao lado da outra, na forma vetorial, ou na forma gráfica, como a gente já fez anteriormente. Primeiramente, eu vou colocar a carga aparente, né? Lembrando, eu vou fazer aqui do ladinho, a carga aparente é 3 máquinas de 10 kVA. 3 vezes 10, 30 kVA, né? Bem tranquilo. A parte ativa é uma máquina, né? Ou melhor, um forno de 16 kW. Em relação a essa instalação, assinale a opção correta. E aí ele está dizendo aqui algumas alternativas, né? Dizendo que qual a potência reativa na letra A é igual a 30 kW, né? E a potência ativa é igual a 16 kVAR. Né? Só temos, para fazer essa questão, a gente tem que fazer ela graficamente, que é um dos métodos mais práticos, né? A gente pode fazer de outras formas, mas esse aqui é o mais didático. Então vamos desenhar primeiramente a carga aparente. A carga aparente ela pode ser desenhada da seguinte forma: um triângulo retângulo, no qual nós temos a potência aparente, que já vem dado no problema, né? Que é essa hipotenusa aqui, ó, 30 kVA. O 30 kVA ali das máquinas representa a hipotenusa, tá, pessoal? Essa carga tem um fator de potência de 0,8. Aqui a gente já tem bastante informação para descobrir qual é a potência reativa, que é essa componente aqui, ó. Essa aqui é a potência reativa total, que vai nos ajudar a responder a questão, né? Então vamos lá. E aqui embaixo, nesse outro cateto, nós temos a potência ativa. Lembrando que a carga forno elétrico é uma carga puramente resistiva e cargas puramente resistivas, como forno elétrico, ferro elétrico, chuveiro elétrico, eles têm apenas a componente ativa. Portanto, eu vou colocar aqui embaixo também, ó, somando a essa componente ativa das máquinas, das outras 3 máquinas. Vou colocar aqui, ó. E essa componente do chuveiro do forno elétrico, ela possui 16 kW. Beleza, né? Portanto, a potência total aparente é essa linha tracejada, ó. Estou fazendo aqui a nova hipotenusa. O triângulo mudou um pouco, né? Essa aqui vai ser a potência aparente total. Ok, até aqui, né? Então vamos lá. Para a gente descobrir logo a nossa potência reativa, que é esse Q aqui da ponta, né? Tem algumas relações que a gente já fez em outras questões, mas vou resgatar aqui, ó. Potência ativa é a relação entre, aliás, é o produto entre potência aparente e o fator de potência.
E esse 0,8 indutivo nada mais é do que o fator de potência, tá bom, pessoal? Fator de potência da nossa carga. Portanto, para eu encontrar essa potência P, ou potência ativa aqui da carga aparente, basta eu fazer esse produto. Potência ativa é o que? O 30, né? Que nós já temos aqui, ó, vezes o fator de potência, 0,8. Fazendo esse produto, temos 3 vezes 8, 24, né? 24 quilowatts. Portanto, aqui embaixo, ó, já temos a resposta. Logo, a potência ativa, eu só preciso somar. Ó. São duas linhas. Na soma vetorial de duas linhas, né, é uma soma direta, é uma soma algébrica normal. Então, é 16. A potência ativa total é 16 mais 24, que dá 40 quilowatts. Então, a gente já vai para a alternativa e tenta encontrar aí, ó. A potência ativa da carga total é 40 kW. Se você encontrar isso aqui nas alternativas, ó, na primeira ele diz que a potência ativa é 16 kVAR, está errado. Na alternativa B, ele diz que a potência ativa é 30, está errado. Na C, a potência ativa é igual a 40, ou seja, aqui a gente já temos uma parte da resposta correta. Só que ele quer também saber a potência reativa, né? Quer saber se a potência reativa é igual a 18 kVAR indutivo, que é esse nosso Q aqui, ó, do nosso triângulo de potência. Para a gente encontrar esse valor, né, é teorema de Pitágoras. Ó. Nós já temos o 30, nós temos aqui o 16, e aí falta só calcular o Q. Né, pelo teorema de Pitágoras, né, o S é igual, S ao quadrado, é igual a P ao quadrado, potência ativa ao quadrado, mais potência reativa ao quadrado. Se você quer apenas a potência reativa, a gente isola desse outro lado. Joga para o outro lado a raiz quadrada, né? E aí fica potência ativa ao quadrado. Esse cara vai para o outro lado da igualdade. E aí vem com negativo, né? Menos P ao quadrado. Observe que a parte reativa é apenas a parte do triângulo inicial, né? Essa componente aqui não muda. O que muda é a potência total, quando a gente soma as cargas, né, ou potência aparente, né, tem essa modificação, e a potência ativa que a gente acabou de verificar, que pulou lá de 16, né, quando somou com a componente ativa da carga aparente, foi para 40. Nesse caso, então a gente faz aqui o produto mesmo, o teorema de Pitágoras mesmo, que dá o quê? Dá 30 ao quadrado menos P que você vai pegar esse aqui, ó, 24, do triângulo inicial. 24 ao quadrado, raiz quadrada de todo mundo. Vou jogar aqui para o lado. Feita essa conta, vai dar potência reativa 18 kVAR. Depois você faz essa continha, tá? É só matemática. Faz os dois quadrados, faz a subtração e depois tira a raiz. 18. E aí você confere aqui com a letra C, 18 indutivo. Por que indutivo? Porque aqui na origem ele é indutivo. E a carga que foi acrescentada foi uma carga puramente ativa, ou seja, não teve nenhuma modificação em relação à característica da carga, se ela está atrasada ou adiantada, a corrente em relação à tensão. Ou seja, continua indutiva, né? O que caracteriza uma carga cuja corrente está atrasada em ângulo em relação à tensão. Ok? Letra D, a potência aparente é igual a 10 kVA, não é? A potência aparente, se a gente fosse fazer total, a gente ainda ia ter que calcular, né? Não há necessidade aqui de fazer. E a potência reativa é igual a 16, também não estaria correto.
Letra E, no ponto da instalação, uma carga com uma potência de 18 kVA indutivos, o fator de potência passará a ser unitário. Não. Nós teríamos que adicionar, na verdade, uma carga com potência reativa que cancelasse essa potência aqui, ó. Então, teria que ser uma potência de 18 kVAr capacitivos. Aí sim, tornaria o fator de potência unitário. Mas aqui ele fala indutivo também, ó. Então, não teria sentido. Vai ficar mais indutiva ainda a carga. Portanto, gente, essa questão 41 é a letra C mesmo. É o correto. Façam e refaçam as questões, pessoal. Não entendeu? Faça novamente. A questão aqui teve um pouquinho mais de análise, mas você, voltando aí e tentando fazer a questão, vai verificar que não é difícil. Questão 42. Analise o gráfico a seguir. Um aluno representou... o gráfico traz aqui uma tensão, uma tensão de corrente contínua e uma corrente elétrica. Um aluno representou graficamente a relação entre a diferença de potencial elétrico, ou seja, tensão, e a corrente elétrica I, em um componente bipolar, encontrado sobre a sua bancada de teste. Em relação ao gráfico acima, assinale a opção que apresenta, respectivamente, este componente e a sua impedância em ohms. Esse aqui, pessoal, é um gráfico característico de resistência. Toda vez que você vê uma tensão num eixo e uma corrente no outro eixo e uma linha reta, isso aqui é característico da resistência. A resistência ela se comporta de forma linear, ou seja, ela vai sempre gerar um gráfico de linha reta. Esse gráfico poderá estar mais inclinado. No entanto, nesse caso aqui, ó, essa resistência representada por essa reta R, ele também quer saber, né? De que componente se trata. Portanto, a gente já matou a primeira parte da questão, que a resistência é uma resistência R. Letra A. É um indutor com impedância igual a 40 mA? Não, né? A gente já verificou que é uma resistência, ou resistor. Portanto, temos resistor aqui na letra B e na letra D. E qual é essa resistência, né? Porque ele está dizendo aqui, ó, cuja resistência é 250, cuja resistência é 400. Aqui nas letras B e D. Para eu descobrir a resistência, é só aplicar a lei de Ohm. Resistência é igual a tensão sobre corrente. Nossa velha lei de Ohm. E aí, o que eu faço? Eu vou para o gráfico e pego em qualquer um dos pontos. Como é uma reta, eu posso pegar a tensão e a corrente nesse ponto, ou eu posso pegar nesse outro ponto. Eu vou pegar o último valor. A tensão de 8 volts e a corrente de 20 amperes. Quanto é que vai ser a resistência elétrica? Só fazer a divisão, né, pessoal? 8 dividido para 20. Dá 0,4 ohm. Transformando aí para subunidade, né? Anda 3 casas, acrescento o M de milli-ohm. Portanto, 0,4 ohms, 0,4 ohms ou 400 miliohms. Essa é a resposta certa, a letra D. Questão 43. A questão 43 diz o seguinte, ó. Analise o gráfico abaixo. Quando a gente olha o gráfico abaixo, a gente já vê o que ele está relacionando. Potência, né? Potência e tempo. Potência vezes tempo é energia, né, pessoal? Potência vezes o tempo. E a energia é dada, nesse caso aqui, ó, quilowatt, e o tempo em horas. Beleza, né? O gráfico acima representa a variação de potência exigida por um forno elétrico, a carga, né, o forno elétrico, uma carga ativa, com controle de temperatura em uma etapa do processo industrial. Qual é a energia total consumida pelo forno durante as 80 horas representadas no gráfico? Aqui 80 horas. Qual é a energia total? Olha, gente, temos 3 áreas aqui. A área 1, a área 2 e a área 3. Né? Vamos fazer logo a área 2, analisar essa segunda parte, que nessa segunda parte é fácil a gente encontrar qual é a energia. Né? Nós temos 10 aqui, ó,
aqui o 10 kW. E o tempo, nós temos esse intervalo de tempo aqui. Qual foi o intervalo? 50 menos 20 é 30. Portanto, na primeira parte, aliás, na parte do meio, a potência vezes a energia vai ser 10 vezes 30, que dá 300 kWh. Beleza? Vamos para as outras partes. Na área 1, repare que o gráfico ele é uma reta inclinada, aqui dividindo um quadrado ao meio. Se a potência fosse uma reta nessa parte superior, né, semelhante ao item 2, seria o mesmo procedimento. No entanto, como somente a metade da área do trecho 1 representa a energia consumida, essa análise deverá ser feita da mesma forma, né? 10 vezes o tempo, mas dividida por 2. O tempo aqui é 20 horas. Dividido por 2 porque somente a metade da área desse quadrado, né? Ou seja, um triângulo, representa a energia consumida nesse trecho. 200 dividido para 2 dá quanto? 100 kWh. E a última, vamos lá. Terceira área. Da mesma forma, o raciocínio pode ser o mesmo. Ó. Eu vou continuar aqui como se fosse um retângulo. E se fosse um retângulo, era produto pela área. Né? Aqui seria 80 menos 30. Esse tempo aqui representa, aliás, 80 menos 50, novamente 30 horas. Aqui é 20. E a potência, da mesma forma, seria 10. Né? No entanto, somente a metade da área do retângulo, ou seja, esse triângulo retângulo, representa a energia consumida. Logo, 10 vezes 30, esse 10 aqui vezes esse 30 aqui de baixo, como é a metade da área, dividido por 2 novamente. Né? Dá quanto? 300 por 2, 150 kWh. A resposta da energia total é só somar. 300 mais 100 mais 150 é 400, 550. 550 kWh. Portanto, questão 43, letra B. Questão 44. Assinale a opção que apresenta as radiações eletromagnéticas em ordem crescente de frequência. Crescente de frequência. Pessoal, para a gente responder essa questão, a gente tem que lembrar do espectro de frequência, ou melhor, da faixa de frequência. Né? É um assunto teórico que a gente estuda em física. Né? E na área técnica raramente se discute isso, mas eu vou escrever para vocês as principais faixas do espectro de frequência, né, na ordem crescente. A primeira delas, ou uma das primeiras, são as ondas de rádio. Ondas de rádio. Depois vem as micro-ondas. Depois vem o infravermelho. Depois sim a luz visível. Luz visível, ou seja, ondas cujo comprimento sejam do infravermelho, vamos falar assim, para cá para trás, evidentemente não se enxerga, né? São luzes invisíveis. Ultravioleta. E a última, raio-x. Raio-x. Ok? Essa questão realmente é difícil você responder por causa da teoria. Pouca gente estuda isso aqui e pouco se ensina nas escolas. Né? Você teria que puxar lá pela disciplina de física. Mas ok, vamos lá pegar essa sequência. Pegando essa sequência, nós temos aqui infravermelho,
a luz visível e ultravioleta, que é o que importa. A luz visível está no meio entre o espectro da faixa de infravermelho e a faixa de ultravioleta. Isso aqui é o mais importante, né, gente? Portanto, 44, letra E. Questão 45. Duas cargas monofásicas que operam com tensão de 110 volts, carga monofásica. Vamos começar a fazer aqui a nossa esquema. Que operam com tensão de 110 volts. Consome uma corrente de 10 ampere cada e apresenta o fator de potência de 0,6. Então, nós temos duas cargas aqui. Vou desenhar a primeira, ligada em 110, né? E a segunda também. Ambas as cargas ligadas em 110. Me apresentam um fator de 0,6 indutivo. Funcionando por 6 horas por dia durante 5 dias. O consumo de energia será igual a... Vamos lá, né? O que nós temos que fazer aqui? Primeiro passo é descobrir essa potência total, né, dessa carga. Como tem um fator de potência, você já sabe que vai ter uma potência aparente, né, relacionado a esse fator de potência, né? Mas o que interessa para a gente para o cálculo de energia é a potência ativa. Depois teremos que descobrir qual será a potência ativa dessas cargas, não é mesmo? Então vamos lá. O primeiro passo, como eu falei anteriormente, é descobrir qual é a potência total. Qual é a potência total dessa carga aqui? Se a corrente que passa por essa 10 ampere, então a potência total, perdão, aqui é 10 para cada uma delas, né? 10 ampere aqui, 10 ampere aqui. Aqui a soma das duas é 20. Da carga S1, nós teremos o que? A potência total 110 vezes 10, que é igual a 1.100 VA. VA porque está em volts e ampere, né? Se quiser transformar para kVA, 1,1. A carga 2 é mesmo cálculo, exatamente o mesmo cálculo, vai dar também 1.100 VA. Ok? Para eu descobrir a potência ativa em cada uma delas, já vimos essa relação. Potência ativa é potência aparente vezes o fator de potência. Está na primeira questão. Então, é só multiplicar 1.100 vezes 0,6, que é o fator de potência. Fazendo essa conta, a potência ativa em cada uma das cargas é 660 watts. Então, essa carga aqui vai ter 660 watts e essa outra também. Feito isso, a energia é a potência ativa vezes o tempo. A potência ativa total é só somar, né? 660 mais 660 vezes o tempo. Esse tempo aqui é em horas, tá, pessoal? Só lembrando isso. O tempo em horas de 6 horas por dia vezes 5 dias. Então, para saber o tempo total, são 6 horas vezes 5 dias. Energia total, nesse caso, é só fazer esse produto. Dá 39.600 watt-hora. Transformando, é 39,6 kWh. Questão 39,6 kWh. 45, letra E. Questão 46. Considere a figura a seguir.
Nessa figura a gente é apresentado um circuitinho magnético, tá? Nós temos aqui uma bobina, uma fonte de alimentação, um resistor, e diz o seguinte a questão. O núcleo de ferro do eletroímã, nós temos aqui o eletroímã, esse núcleo de ferro, representado acima, possui 20 centímetros de comprimento, e a bobina tem 5.000 espiras, 5.000 voltas aqui, essa bobina aqui. A corrente que atravessa gera um campo magnético de intensidade igual a 2.000 ampere-espira por metro. Desprezando-se as resistências internas da fonte do fio da bobina, quais são os valores indicados no voltímetro e no amperímetro, respectivamente? Ele quer saber aqui qual vai ser a corrente e a tensão que vão aparecer aqui nesses instrumentos mostrados no desenho. Primeiro passo, pessoal, com essas informações já dá para encontrar a corrente, né? Vamos desenhar aqui do lado o que nós temos. Nós temos o comprimento L do nosso eletroímã, né, que é 20 centímetros. Nós temos aqui o número de espiras N, de 5.000 espiras. E temos também a intensidade do campo, H, de 2.000 ampere-espira por metro, né? Lembrando da relação que relaciona campo magnético, diz o seguinte, a relação diz que o campo magnético vezes o comprimento do meio, onde esse campo é produzido, é igual ao número de espiras vezes a corrente elétrica que o percorre, né? Então, seria somente isolar aqui o I para a gente encontrar a corrente, né? Substituindo, seria 2.000 vezes o comprimento 20 centímetros, vou botar vezes 10 a menos 2, tá? Para passar para metro. Quando eu boto 10 a menos 2, aí eu estou transformando centímetro para metro. E embaixo 5.000. 5.000 espiras. Quando faz essa divisão, temos 0,08 ampere. Mesma coisa que 80 miliampere. Então já encontramos aqui a corrente que vai aparecer. Indo para as alternativas, já está aqui na D, 80 miliampere. Ok? Vamos só confirmar se essa tensão aí é 8 volts mesmo, né? Para eu confirmar a tensão, é só aplicar a lei de Ohm. Nós temos uma resistência aqui, Ele falou no enunciado que a gente despreza a resistência do circuito magnético, da parte do núcleo de ferro, e considera apenas essa resistência que aparece aí ao lado. Portanto, a tensão é resistência vezes a corrente, e vai ser 100 vezes esse 80. Mas eu vou multiplicar por 0,08 ampere. A tensão será igual a 8 volts. Portanto, confirmou aqui, né? 46 é a letra D mesmo. Questão 47. Um transformador suposto ideal de 110 volts de tensão no secundário alimenta uma instalação elétrica puramente resistiva, cuja resistência equivalente é 2,2 ohms, né? Vamos desenhar isso aqui. Um transformador, né, supostamente ideal, duas bobinas, né, uma primária e uma secundária. Ele diz o seguinte, que a tensão no secundário é 110 volts aqui, né? E essa tensão está alimentando o quê? Uma carga puramente resistiva de 2,2 ohms. Sabendo que a corrente no primário é 1 ampere, corrente no primário, 1 ampere. Calcule o valor da razão entre o número de espiras do primário e do secundário e assinale a opção correta. A gente quer saber aquela relação, né? A espira no primário dividido por espira no secundário. Não é isso? Vou fazer aqui embaixo. Essa aqui nada mais é que a relação de transformação dos transformadores, né?
A relação também ela pode ser dada em função da tensão. Se nós temos aqui uma tensão primária, que a gente não sabe qual é, essa aqui é a tensão secundária, o V2. A relação também é dada por V1 sobre V2, né? Tensão no primário do transformador dividido pela tensão no secundário. A relação também pode ser encontrada pelo inverso, no caso da corrente, né? Ou seja, a corrente I2 dividido pela corrente I1. E quem é essa corrente 2? É essa aqui, ó, que a gente também não sabe quem é. A corrente I1 é essa aqui, a gente sabe quem é. Ok? Até aí? Bacana, né? Então, beleza. Para você encontrar essa relação A, basta eu encontrar uma das variáveis. Se eu tenho aqui a I1, bastaria eu encontrar essa corrente I2. Se eu tenho aqui a tensão V2, bastaria eu encontrar a tensão V1 e eu já ia encontrar essa relação de transformação A. E vou optar aqui por encontrar minha corrente I2. A corrente aqui I2 é o quê? Como nós temos a tensão, né? E nós temos a resistência, ficou fácil. Corrente I2 vai ser o que? A tensão V2 sobre a resistência, que aparece aí no nosso gráfico. 110 volts dividido por 2,2 ohm. A corrente I2, nesse caso, é 50, né? Exato, 50 amperes. Agora sim, eu tenho a corrente I2 também. E aí, encontrei a minha relação de transformação. Ou a minha razão, como ele falou aqui na questão, tá? Essa razão é a mesma coisa que relação de transformação, tá bom, pessoal? Portanto, o A, que é o que estamos querendo saber, vai ser I2, 50. Aqui, ó. 50 dividido pelo I1. 1 ampere, né? Logo, a relação é 50. Qual é a unidade? Não existe. É adimensional, porque nós temos corrente em cima, corrente embaixo, né? Cancela-se as variáveis, portanto, sobra apenas 50. 47, a letra B. Questão 48. Sabendo que um voltímetro é construído utilizando-se um galvanômetro com fundo de escala igual a com fundo de escala igual a 1 mA, qual é a resistência de entrada para as escalas de 10 volts, 200 volts e 500 volts, respectivamente? Olha só. Para 10 volts, a gente só precisa somente dividir, tá bom, pessoal? 10 volts, né, por 0,001 ampere, que é esse cara aqui, ó, 1 mA. Descobriu o fundo de escala dele, né? E aí eu vou encontrar a resistência de entrada para cada uma das escalas. 10.000 ohms, né? Para resistência para 200 volts, perdão. Aqui é 10 volts. Para 200 volts, nós vamos ter 200 dividido pelo mesmo fundo de escala, que é 1 mA. Dá quanta resistência? 200.000 ohms. E assim, a resistência para 500 volts. A resistência de entrada para essa tensão vai ser o mesmo esquema, divide 500 volts para o fundo de escala, ou seja, para 1 mA, 500.000. Também é uma questão bem atípica, né? A gente não vê isso nos bancos escolares, mas está aí. 100.000, 200.000, 500.000, que seria a letra E, né? Isso está aqui. Perdão, 10.000, né? Primeira. 10.000, 200.000, 500.000. Letra E. Questão 49. Observe a figura abaixo.
Assinale a opção que apresenta o componente representado pela figura acima, de acordo com a NBR 5444. Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais. Ó, isso aqui não tem para onde correr, né? É um fusível. Esse cara aqui é o fusível. Questão 50. Sabendo que uma instalação elétrica trifásica equilibrada de 220 volts, 60 Hz, potência nominal de 15 kVA, opera com um fator de potência igual a 0,5, qual é a defasagem entre a tensão e a corrente na linha? Quer saber qual é o ângulo de defasagem entre tensão e corrente. Vamos colocar aqui nossas informações, né, pessoal? A tensão que nós temos é trifásica, né? Tensão trifásica é 220. Frequência 60 Hz. A potência total, ou nominal que ele fala, 15 kVA. E o fator de potência, 0,5. 0,5, né? Fator de potência 0,5, que é a mesma coisa que cosseno do ângulo entre a potência aparente e a potência ativa, né? Esse ângulo θ, ou ângulo φ, né, que a gente vai ver aqui, ele nada mais é que, nesse caso, vai ser a diferença entre o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Esse aqui vai ser o ângulo do nosso triângulo de potência, tá? Só para recordar. Desenhando aqui um gráfico da nossa carga, o nosso gráfico fasorial de potências, nós vamos ter aqui 15 kVA como potência aparente total, né? E aqui nós temos um ângulo que ele dá no problema, ó, de 0,5. Ele quer saber nessa questão qual é esse ângulo, né? Posso logo calcular diretamente pelo arco cosseno. Como nós não temos potência ativa, né, vai ser mais complicado a gente encontrar, teria que fazer o cálculo da potência, perdão, o cálculo da corrente. Para a gente encontrar essa potência ativa, a gente pode fazer logo essa questão diretamente pelo arco cosseno. Lembra que fator de potência é igual a cosseno do ângulo, né, esse ângulo aqui, ângulo φ, que é igual a 0,5. A questão está dizendo isso, né? Quando eu jogar aqui, vamos falar assim, jogar o cosseno para o outro lado, ou o arco cujo cosseno é 0,5, ou, como está na calculadora, né, ele não fala isso, ele fala cosseno a menos 1, 0,5, né? O ângulo apresentado dessa potência aí, esse fator de potência, vai ser 60 graus. E aí já matou a questão, né? Portanto, qual é a defasagem entre a tensão e a corrente? Esse ângulo aqui, ó, é justamente esse 60 graus. Questão 50, letra E. É muito rápido e simples de fazer, né, pessoal? Só jogar para o outro lado. Tem alguns cossenos, né, e senos que a gente já, com o tempo, a gente vai ficando na cabeça, né? Por exemplo, esse é um deles, né? Cosseno de 60 graus é 0,5, né? A mesma coisa o contrário, né? Arco cosseno ou cosseno a menos 1 de 0,5 é 60 graus. Letra E, 60 graus. E aí a gente encerra essa prova, pessoal. Eu peço que você, por favor, se inscreva no canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreve, dá esse apoio aí pra gente. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.